Para os ouvintes da TV Estância, na última quinta-feira, no gabinete do prefeito municipal, houve a apresentação do plano diretor do turismo. Na oportunidade, Jusceline Durigan, da empresa Geobrasilis, fez esta apresentação. Vamos conferir. Inicialmente, antes até da gente começar a falar sobre o material que a gente trouxe, o que eu gostaria de destacar para os senhores e para a sociedade de Piraju como um todo: qualquer planejamento, ele é válido e ele é efetivo na medida em que ele é apropriado pela comunidade, pelos empreendedores e pelas pessoas relacionadas ao setor em que ele se aplica. Então, mais do que os trabalhos técnicos e os estudos que a nossa equipe vai realizar ao longo desses 6 meses, o importante é envolver quem faz turismo em Piraju e quem pode fazer turismo em Piraju e quem colabora com o turismo em Piraju. O processo turístico, ele é distinto dos processos comumente conhecidos e exercidos na nossa cidadania, em que as pessoas precisam de um serviço e vão até um equipamento buscar aquele serviço, como é o caso da saúde ou como é o caso da educação. No caso do turismo, as pessoas vão voluntariamente buscar satisfação, lazer, conhecimento, e essa interação, ela é comercial, ela gera renda. Quando a gente olha para uma cidade com o potencial de Piraju, qual é o grande objetivo? É fazer com que essa relação de troca, de oferta e compra seja vantajosa para a cidade, na medida em que gera empregos e aumenta a arrecadação de impostos que possam ser reinvestidos na própria comunidade. Adicionalmente, o turismo tem um papel de reforçar a identidade cultural da localidade. Em cidades marcadamente turísticas, em que o processo turístico é muito consolidado, essa identificação ela é muito simples. Vou dar um exemplo rápido para vocês. Se eu falar em Aparecida, qual é a imagem que vem na cabeça? A Basílica, a Nossa Senhora, o turismo religioso e o fiel. Mas lá as pessoas vão em busca desse atrativo e eles encontram um souvenir, uma camiseta que se relaciona com aquilo, o passeio de teleférico que leva a um outro atrativo que se relaciona com aquilo, a um museu que se relaciona. Então existe um produto formatado, comercializado e divulgado nesse sentido. Isso é o que a gente quer colaborar na promoção da Estância de Piraju. Daqui a 10 anos, o que vai ser Piraju? E talvez essa seja uma das principais perguntas a serem respondidas ao longo do trabalho. Qual é a visão de futuro do turismo em Piraju? Como essa visão vai ser realizada e vai repercutir positivamente na sociedade? Na forma de negócios, de empregos, mas também de fortalecimento da identidade. Um outro exemplo, Ouro Preto. Quando a gente fala em Ouro Preto, o que a gente pensa? O Aleijadinho, o barroco, a história da Inconfidência. Existe um marco histórico que está associado e já está no imaginário das pessoas, tanto do turista quanto da população. Outras localidades poderiam olhar para aquele acervo arquitetônico e falar: temos que viver no meio desses prédios velhos que não podem ser modificados. Não. A identidade cultural olha isso como uma oportunidade, uma riqueza. O que a gente vai falar um pouco hoje é que ferramentas a Geobrasilis vai tirar da caixinha para valorizar as riquezas que existem em Piraju. Mas independente deste processo técnico e depois participativo de articulação com a sociedade, existe o empenho em transformar essas riquezas em negócios. Negócios que gerem empregos, que gerem riquezas e repercutam positivamente na sociedade. Ok?
Eu gostaria de destacar uma expressão que é muito utilizada quando a gente fala de turismo, que é cadeia turística. Vocês já ouviram falar disso, não é? A cadeia do negócio. Por que a gente fala em cadeia? Porque uma coisa está amarrada à outra e o setor privado se articula em uma corrente com elos fortes. O turista chega no hotel, o hotel tem parceria com a agência oferece o serviço para aquele cliente, a agência coloca esse cliente em contato com o prestador de serviço que vende excursão, que vende rafting, que vende trilha, escalada, vende um city tour. Não é? A gente está falando de um núcleo urbano que tem característica muito marcante, arquitetônica definida, preservada, praças bonitas, então, que vende um contato com essa comunidade. Então a gente fala de pessoas que se relacionam em uma cadeia para atender o turista e para gerar valor. Valor na forma de riqueza que produz empregos. Porque para essa cadeia funcionar, o hotel tem a sua equipe, a agência tem a sua equipe, o serviço que vende o passeio, o atrativo tem a sua equipe e no meio de tudo isso você pode ter um receptivo de transporte, você pode ter guia turístico, você pode ter uma série de coisas conforme a cadeia vai ficando mais robusta e mais forte. Tá? Então esses são alguns conceitos que vão permear a nossa atuação aí ao longo do trabalho. Bom, falando rapidamente, eu programei uma conversa rápida sobre o que é a GeoBrasilis, o plano diretor de Piraju, as etapas, o cronograma, a participação da sociedade e os próximos passos. O que a gente tem daqui para frente e como vai se dar essa interação. A GeoBrasilis é uma empresa de consultoria que está no mercado desde 1998. A nossa visão é vender inteligência, é vender soluções personalizadas. A empresa já fez planejamentos e instrumentos de olhar para o futuro de diversas naturezas. Pessoalmente, eu, Jusceline, com essa equipe que está aqui em Piraju, é o nosso 4º plano de turismo e nunca um é igual ao outro. Porque o que nós buscamos é o que cada local, o que cada cliente tem de especial. Essa busca pela singularidade é um dos diferenciais da GeoBrasilis, juntamente com a articulação de uma equipe multidisciplinar. Para esse plano diretor de Piraju, nós temos, hoje em campo, aqui na cidade, 2 turismólogos, nós temos um engenheiro ambiental, temos uma economista e temos trabalhando lá no nosso escritório uma arquiteta e um geógrafo. Então, essa é uma equipe grande que vai trabalhar para entender Piraju e depois propor soluções que sejam viáveis para a cidade. A visão da GeoBrasilis é de ser a melhor empresa de consultoria do país, não pelo tamanho dela, mas pela qualidade das soluções e pela excelência das soluções que ela propõe. Quando a gente fala de uma boa solução, a gente se refere a uma solução que seja viável, que seja crível e que tenha assegurado as suas possibilidades de sucesso. Assegurar a possibilidade de sucesso envolve necessariamente postura institucional, envolve interagir com as pessoas e falar com as pessoas do poder público, com a sociedade, com os formadores de opinião dessa sociedade, com a Câmara de Vereadores, com os empresários do setor, com os empresários dos setores relacionados. Uma parte muito significativa do nosso trabalho é fazer networking. É conversar com as pessoas e fazer com que elas acreditem. A gente vive um momento de crise econômica, não é, em que parece que as pessoas não têm muita fé e às vezes algumas soluções foram tentadas e existe uma certa descrença. Isso repercute no ambiente de negócios, mas o que a gente tem que ver é o seguinte: quando as pessoas acreditam, elas investem. O empresário se compromete na medida em que ele investe na cidade. As pessoas se comprometem na medida em que elas têm a oportunidade de mostrar o seu melhor. E é isso que o turista pode, o que o turismo pode proporcionar aqui em Piraju. Essa é a nossa visão, certo? Do projeto. A GeoBrasilis atua com gestão ambiental e licenciamento de empreendimentos, atua em projetos de comunicação, de planejamento urbano e planejamento estratégico, desenvolvimento econômico, social e infraestrutura. O
projetos de destaque nossos nos últimos 12 meses. O Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico da Baixada Santista teve muita repercussão numa região que tem 1.800.000 habitantes do estado e o maior porto do país. Além disso, nós realizamos os estudos de viabilidade técnica para a Prefeitura Municipal de Guarujá, para que seja feita a concessão do Aeroporto Metropolitano de Guarujá, e estamos finalizando o Plano Diretor Territorial de Taubaté. Trouxe alguns exemplos. Esse é um plano de desenvolvimento regional que foi feito para o Vale do Paranapanema, com diversos municípios, contratado pelo CIVAP. O objetivo desse plano foi levantar oportunidades de negócios e projetos estruturantes. Aqui no caso de Piraju, o olhar é um pouco diferente. A gente está olhando para a política pública. Como tem que se dar essa promoção do turismo na cidade? Um outro exemplo foi o plano de turismo de Salesópolis. A gente está finalizando agora em setembro. O que eu queria destacar para vocês? Mapas. Nós usamos muitos mapas. O olhar sobre o território na forma de mapas, e olha, é um diagnóstico sintético. O diagnóstico de Salesópolis nós apresentamos para a comunidade em 4 mapas e um slide. Porque é uma fórmula rápida. As pessoas têm que entender o que acontece e o que não acontece. Esse, por exemplo, é um gráfico de semáforo. O verde é a infraestrutura adequada e os pontos onde o turismo já acontece. O amarelo e laranja são locais que precisam de investimento. E o vermelho é onde há restrição legal e nunca vai poder ter atividade. Então não adianta nem fazer nada ali. Ok? Isso é uma visão rápida. O trabalho ele é mais profundo que isso, mas a gente gosta de proporcionar para as pessoas a leitura dos pontos principais, que são normalmente os que orientam a tomada de decisão. Aqui já é um mapa de proposição. Tudo o que está colorido no mapa é roteiro de turismo proposto. Então, do que antes era uma linha verde distribuída no entorno de uma rodovia, o olhar de 10 anos é que você tenha vocações distintas de turismo em diferentes regiões da cidade. Ok? Para isso acontecer, existe a necessidade do investimento público, que vai chegar com infraestrutura e suporte de política pública, mas existe também o empenho do proprietário e do empreendedor. Quem tem uma propriedade no entorno de uma dessas linhas tem uma oportunidade de negócio passando na porta. Vai abrir a sua porteira ou não. Quem tem uma propriedade com uma cachoeira ou uma plantação de orgânicos vai ter uma rota turística sinalizada passando na sua porta. A prefeitura não pode obrigar as pessoas a se envolverem nesse processo. Mas quem tem a oportunidade e não aceita também tem uma responsabilidade de reclamar. Não é verdade? Porque é uma escolha. Ok? E o turismo, de uma certa maneira, ele se faz desse processo de envolvimento dos proprietários e dos empreendedores para que eles participem, da política pública que vai dar suporte para isso, porque ninguém espera que o poder público invista para tornar a minha propriedade melhor. Não tem sentido, eu vou ganhar com isso, não é? Mas, no longo prazo, o que a gente está falando é da transformação desse território. A gente está dizendo que hoje são gerados empregos em poucos pontos. Nós mapeamos 9 pontos em que o turismo acontece na cidade na atualidade e levantamos 17 pontos onde ele pode acontecer em 3 anos, que é um prazo relativamente curto. Aqui um gráfico do processo turístico lá de Salesópolis com uma árvore. Por quê? Porque você tem insumos na raiz, um processo que acontece pelo tronco e os resultados que estão florindo. Também é uma leitura rápida, bem interessante. E o que nós fizemos depois foi projetar o futuro para essa cidade. Se tudo continuar como é hoje, qual vai ser a situação de Salesópolis em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos? E se transformações forem feitas, qual é a mudança desse cenário? Bom, você pode ter a transformação de um turismo voltado para o pedagógico de um dia,
para o turismo de 4 dias, atração de grupos de terceira idade durante a semana para encher, a reversão de um quadro de sazonalidade que é muito forte em função das férias escolares, a utilização do turismo de negócios também para compensar. E ao contrário de Piraju, Salesópolis não tem um calendário efervescente. E o calendário é outra ferramenta estratégica para que se equilibre a sazonalidade. Então, o que a gente faz? A gente faz um diagnóstico e a partir desse diagnóstico a gente negocia com a comunidade os melhores caminhos para que esse processo aconteça. Ok? Bom, falando especificamente sobre o plano diretor de turismo e sobre conceitos que vão orientar o nosso trabalho aqui, o plano diretor de turismo, ele é um instrumento de planejamento para o turismo. E ele é diretor porque ele vai dar diretrizes. A gente não vai fazer um manual de instruções sobre como fazer cada coisa, porque senão em 10 anos você teve uma mudança de conjuntura, uma mudança de situação, você tem uma política muito amarrada. O que se faz é definir objetivos, quais são os planos, programas e ações para que esses objetivos sejam atingidos e que se indiquem indicadores é feio, vocês já gravaram isso? Para que sejam definidos indicadores. Porque a gente tem que ter um termômetro. A gente tem que saber se está dando certo ou não. Ok? Qual é o grande marco legal que orienta os planos diretores de turismo no estado de São Paulo? Nacionalmente, nós temos políticas específicas e manuais orientativos do Ministério de Turismo. O estado de São Paulo tem a política das estâncias turísticas, que foi reformulada no primeiro semestre desse ano, que traz para a gente um marco legal novo. O plano de Piraju é e será totalmente aderente a esse marco legal. Ok? No primeiro semestre desse ano foi feita uma emenda à Constituição do Estado que prevê que a cada 3 anos a lista das estâncias pode ser revisada em função de um ranking. Existem exigências que as estâncias têm que atender e as estâncias piores classificadas vão deixar de ser estância. Quando o município deixa de ser estância, o que ele perde? Ele pede um recurso de repasse anual feito pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, vocês já devem ter ouvido falar, é o DAD, e ele perde o apoio da máquina estadual para divulgação do calendário, das festas e do que acontece na localidade. Isso fica bem mais difícil. O que diz essa lei? Ela vai definir condições claras para a classificação das estâncias. Que condições são essas? Primeiro, tem que ser um destino consolidado, tem que ter atrativo turístico, de uso público e permanente. Aí não é novidade nenhuma, se ela é uma estância, ela tem que ter algo que atrai as pessoas. Tem que dispor de meios de hospedagem, serviços de alimentação, de informação e receptivo turístico. A gente está falando aqui de alguns elos da cadeia turística. São os primeiros elos da cadeia turística. Ok? Além disso, gente, eu estou apanhando aqui, hein? Vamos lá. O próximo, aqui. Ela tem que dispor de uma infraestrutura mínima. Acesso aos atrativos, serviços de transporte, de comunicação, de segurança e atendimento médico emergencial. O serviço do atendimento básico o turista tem na sua cidade ou domicílio. E sinalização dos atrativos, para orientar o turista a ter acesso a esses mesmos atrativos. O que mais tem que... Opa, estou voltando, vamos lá. O que mais? A estância tem que ter um plano de turismo, é uma exigência da lei. Vai olhar para o futuro e ser revisada a cada 3 anos. Essa revisão, todo o planejamento deve sofrer uma revisão periódica para ver o quê? Ele está sendo implementado? Os objetivos estão sendo atingidos? Precisamos de alguma correção de rota? O que é normal.
ok? Um exemplo simples de turismo que a gente vive hoje é das grandes agências emissoras no país. Como o dólar está muito alto, elas mudam a estratégia de negócios, elas revisam o planejamento de curto prazo e começam a investir mais na divulgação dos pacotes locais em vez do que é internacional. Aqui é a mesma coisa. A gente precisa de alguma mudança de rota e precisa ter um conselho de turismo. Essas são, em resumo, as exigências da lei. As principais exigências da lei. O que a gente vai fazer? O que a GeoBrasília vai fazer? Vai verificar o atendimento dessas exigências e construir um plano diretor que assegure esse atendimento. Mais do que garantir que essas exigências são atendidas, e isso significa que Piraju continua como mais 3 anos como instância, a gente tem que ter um olhar de longo prazo para que essa permanência seja contínua e o turista seja sempre surpreendido. Vocês conhecem pessoas que vão sempre para o mesmo lugar quando viajam? E pessoas que vão para locais diferentes, não é? Por que algumas pessoas vão sempre para o mesmo lugar? Porque elas gostam, mas porque cada vez que elas vão, elas encontram algo novo. E um bom destino turístico, ele é capaz de gerar e de fomentar esse processo de inovação. Nós chamamos isso de um processo de diferenciação contínua. O que vai fazer Piraju diferente de Avaré, de Paranapanema e de outras cidades com represa que nós temos tantas no estado? É uma das perguntas que tem que ser respondidas. Para isso a gente vai fazer um diagnóstico do turismo, de atrativos, recursos, acesso à informação, da governança, e a governança não só é a pública, é a privada, e é a articulação desses entes de governança que vão fazer a engrenagem girar. Nós vamos fazer alguns diagnósticos setoriais de economia, de saneamento, de mobilidade, infraestrutura em geral, planejamento urbano, meio ambiente. Por quê? Para criar uma condição clara para o empreendedor. Uma das coisas que a gente está fazendo é estudar os marcos legais existentes ambientais, as áreas de proteção que existem no município e compreender se existem empecilhos para o desenvolvimento do turismo em alguma área. Por quê? Porque você já orienta o investimento para onde ele pode acontecer. Isso ajuda que alguns mitos caiam. A gente não pode fazer isso na beira da represa, ou a gente não pode fazer aquilo no espelho d'água. Eu não sei. Vamos descobrir e discutir com a sociedade e apresentar um cenário claro para possíveis investidores. Isso se chama segurança jurídica. Isso dá conforto para o investidor. E dá conforto para o trabalhador, porque ele sabe que ele não vai ser retirado dali, que o empreendimento não vai fechar, que está tudo tranquilo, e ele se motiva. Com esse diagnóstico, nós vamos gerar cenários de futuro. Um cenário tendencial, se tudo continuar como está, como será, e o que pode ser transformado. E com base nessa diferença e no que pode ser transformado, nós vamos fazer o plano diretor de turismo. Esse plano diretor vai traçar uma visão de futuro clara, e quem vai traçar a visão de futuro não é as GeoBrasília, é a comunidade. A gente tem falado com muitas pessoas na cidade, vai continuar conversando, e a primeira pergunta que a gente faz para todo mundo depois de como é o seu nome e da apresentação das GeoBrasília é: como você vê o futuro do turismo em Piraju? Como você vê o turismo em Piraju daqui a 10 anos? E reparem, nós não estamos olhando para o passado. Eu não estou perguntando para as pessoas dos últimos 10 anos. O pacto tem que ser para o futuro. É um olhar para o que pode ser realizado. A partir dessa visão de futuro são definidos objetivos. Nós queremos, isto é um exemplo, nós queremos 10 mil turistas em 3 anos. Em 10 anos nós queremos 30 mil turistas.
O que nós precisamos para ter 10 mil turistas em 3 anos e 30 mil em 10 anos? Nós precisamos de ferramentas eficientes de divulgação, nós precisamos de mais atrativos, nós precisamos de um receptivo forte. Isso é um exemplo, ok? E a partir desses objetivos, claramente traçados e alinhados com a visão de futuro, são definidos programas e ações e projetos prioritários. E é esse plano diretor que vai orientar a ação do poder público nos próximos 10 anos. Esse plano diretor que vai orientar a atuação da governança compartilhada nos próximos 10 anos e que vai criar condição de tranquilidade para o empresário. Se o empresário chega numa instância, vou dar um exemplo simples para vocês, com uma vocação de turismo natural e ele decide fazer um circuito cultural, ele pode ter muito sucesso, mas ele está nadando contra a maré e ele vai assumir claramente esse risco. O risco é dele. O cenário da localidade e a vocação da localidade está definida. Ok? Bom, continuo caminhando. Aqui a gente tem uma série de objetivos que orientam o nosso trabalho, relacionados àquele slide anterior, de ter prognóstico, proposta, etc. Como é esse trabalho? Primeira etapa, um diagnóstico geral. Uma segunda etapa, que na verdade não é bem uma etapa, eu diria que é um trabalho contínuo ao longo de todo o trabalho. Não é, Luciana? É uma atuação contínua ao longo desses 6 meses. É a mobilização da governança. Essa mobilização se dá através de reuniões específicas, de reuniões e discussões com o Contur, da divulgação dos resultados para a sociedade, de você ter um processo de participação e retorno e receber opiniões e contribuições das pessoas. Então é um diagnóstico participativo, é um plano construído participativamente. E aqui no caso de Piraju, a gente deve trazer para vocês, mais para o final do plano, quando o estudo estiver mais avançado, uma pesquisa para a população. Qual vocês acham que é a identidade da cidade? Então, com base na visão técnica construída, vão ser formuladas algumas alternativas e as pessoas vão poder votar. O que mais é a nossa cara? Porque o turismo tem que colaborar com o processo de reforço da identidade cultural local. Essa é a etapa das audiências públicas, Juscelino? As audiências públicas, tecnicamente, as audiências públicas estão nessa etapa, ok? Em termos de cronograma, elas vão se distribuir pelos resultados. A nossa visão é de que existem 2 momentos críticos de conversar com a população, embora essa conversa vá sendo construída por todo o trabalho. Os momentos críticos, onde a gente vai ter grandes eventos abertos, são o diagnóstico, porque tem que ter uma homogeneização da percepção da cidade para que o futuro seja planejado. Esse é um ponto importante. Então, o que a consultoria faz? Propõe um diagnóstico técnico e a comunidade opina sobre ele, contribui. A gente revisa com base na contribuição das pessoas. A partir do diagnóstico, a gente formula, o que é a terceira etapa, o plano diretor de turismo em si. Devolvemos isso para a comunidade e a comunidade opina. O produto final, ele tem que ser alterado pela comunidade, ele tem que ser conhecido pela comunidade, ele tem que ser apropriado por ela. Então, esse é o momento da segunda audiência pública. Ok? A última etapa, ela fala de projetos específicos. São coisas que a gente não vai discutir muito com a comunidade. Por quê? Por exemplo, um projeto é um projeto de sinalização turística. A sinalização turística ela é feita por uma norma internacional. Ok? Então a gente pode apresentar o projeto, mas discutir não dá, porque a gente tem que seguir aquela norma. Tá? Então aí são projetos pontuais. O que é importante? O projeto ele é relevante porque ele dá para a sociedade uma percepção de um retorno rápido de coisas que são implementadas já, que ajudam a mudar o cenário no curto prazo. O que também acontece com a mobilização da governança. Muitas vezes, quando você coloca o empreendedor para discutir uma situação e uma política pública, o ambiente de negócios fica mais favorável e as pessoas investem mais. Eu aprendi com a economista da nossa equipe que a palavra crédito se refere, a raiz latina dela é crer. Então as pessoas investem quando elas acreditam.
Por isso o ambiente de negócios é tão importante. E esse é o nosso trabalho. Como ele vai acontecer aí ao longo do tempo? Então, A gente já está trabalhando nesse diagnóstico, a gente já está fazendo isso, a equipe está em campo. Ontem o pessoal voltou lá, o carro todo enlameado, né? Vocês olharem para o meu sapato nesses momentos e falam assim, puxa, ela veio de bota, vim, porque depois eu vou andar pela cidade. Né? A gente já está fazendo isso, e essa relação é viver um pouco o que o turista vive, experimentar o que o turista experimenta, conhecer o atrativo, mas também investigar a receptividade que a cidade dá para o turista. Isso vai desde pedir informação na banca de jornal ou no posto de gasolina, que é o que todo turista faz, não é verdade? Quem nesta mesa nunca parou num posto de gasolina para pedir uma informação? Quem, né, não teve a experiência de ser bem ou mal atendido nessa situação? Então isso é o que uma das coisas que a gente está vendo, como é a acolhida do turista. E avaliando tecnicamente a nossa experiência como turista e o que existe na cidade. Tá? O diagnóstico ele é importante para definir exatamente o momento em que a gente está, senão a gente não consegue medir o quanto a gente evoluiu. Então a gente vai levantar números também, além dessa experiência do turismo. Por exemplo, quantos empregos o turismo gera hoje em Piraju? Nosso diagnóstico vai responder essa pergunta. Quantos empregos formais são gerados pelo turismo em Piraju? Então, daqui a 5 anos, vai ser fácil a gente saber se melhorou ou não, além da percepção das pessoas. Ok? O trabalho com a governança, ele tem ali uma marca bem específica, um momento histórico, mas eu diria para vocês que ele já começou. A gente está conversando aqui, prestando conta para a sociedade, dando satisfação para a sociedade, é um passo nesse processo de envolvimento que vai até o final do trabalho. Em novembro, dezembro, a gente vai estar muito dedicado para o planejamento estratégico. A gente tem uma pausa de Natal e Ano Novo, porque é normal, não é a prefeitura diminuir o ritmo, o próprio empreendedor está olhando o faturamento dele nessa época de férias, que é mais intenso, normalmente, e a gente volta em janeiro para arrematar os projetos e fazer a discussão com a comunidade da política pública. Tá bom? Olha lá, eu de novo, estou apertando o botão errado continuamente. E isso é a grande pergunta sobre a qual nós gostaríamos que a comunidade de Piraju refletisse nesse momento. Qual é a visão de futuro? Qual é o segmento turístico prioritário? Quem é o nosso público-alvo? Dessa visão de futuro, muitas respostas e opções estratégicas vão ser retiradas. E essa visão de futuro, ela tem que repercutir positivamente na forma de empregos, de melhoria de qualidade de vida e na preservação do patrimônio, seja ele cultural, natural. Esse é o fato. É mais fácil a gente preservar um edifício que é usado todos os dias do que um que fica fechado. E é esse processo de relação das pessoas com o patrimônio que fortalece, que colabora definitivamente no fortalecimento da identidade cultural e que diferencia a cidade. Quando a gente enxergar a visão de futuro, a gente vai ter uma visão mais clara da identidade de Piraju, do que Piraju vai oferecer. Até porque, em vez de estar olhando daqui de baixo lá para cima, a gente vai estar olhando de cima, e de cima normalmente a nossa visão é melhor. Tá bom? De novo, eu vou parar de apertar o botão ali, eu prometo. Bom, a gente falou um pouco sobre isso. Então, quais são os nossos próximos passos? Definir os nossos canais de comunicação com a sociedade. Esses canais de comunicação passam pela atuação dos senhores e dos meios que representam, passam por atividades de envolvimento, pela publicidade do material técnico produzido. Isso é muito importante. A Geobrasília não vai produzir um segredo que vai ser entregue para o prefeito Jair. É um material que vai ser discutido com a comunidade.
E é daí que vem o compromisso das pessoas. A gente vai finalizar o diagnóstico, vai envolver o Contur, isso começa hoje à noite nós temos uma reunião com o Contur, a gente vai falar sobre o projeto, a expectativa, vai ouvir a expectativa dos conselheiros e vai tentar exercitar um pouco do olhar para o turismo náutico, porque quando a gente olha o mapa de Piraju, a presença da água é marcante, seja na forma do hídrico, seja na forma das represas. Isso não quer dizer que a gente defina agora a vocação da cidade, mas a gente percebeu que é um potencial diferencial. Mas vou falar mais para vocês. Eu conheço cidades que têm represas enormes, 3, 4 represas, e a vocação turística não está associada ao náutico. Quando a gente tem esse olhar, o que a gente vai investigar, por exemplo, é como é a relação da comunidade com a água. E como essa relação se estende para o turista. O que eu já falei, que é a construção da visão de futuro e depois o estabelecimento de objetivos imediatos, resultados visíveis, as pessoas reforçarem a fé dela no instrumento de planejamento. Aqui tem um ponto importante, hein, gente? Não é Piraju, é o Brasil. Posso promover uma votação nessa mesa neste momento. O brasileiro acredita em planejamento? Investe em planejamento? Não, a gente tem que mudar essa cultura. E vai ser mais fácil a gente mudar quando as pessoas perceberem o resultado na prática e no dia a dia, tá bom? A GEO Brasília acredita em planejamento. Nós trabalhamos com isso, nós vivemos isso. Nós temos experiências de sucesso na nossa carteira e a gente espera, a nossa expectativa fervorosa, e mais do que a nossa expectativa, o nosso empenho e esforço é de que Piraju seja uma dessas experiências de sucesso. Ok? O lado bom é que depende de nós, o lado desafiador é que não depende apenas de nós. Eu diria que é 10-90, depende desta comunidade, destes empreendedores. Queria agradecer muito para vocês e, por favor, fiquem à vontade para perguntas. Os atrativos, após a definição do plano, os atrativos eles são definidos pelo poder público, pela comunidade ou pela empresa? Vamos dizer que a empresa faz um inventário. Na verdade, esse inventário já existe, a Lucieda tem um inventário muito bom sobre o qual a gente está trabalhando. E o que a gente vai discutir com a comunidade? Nós temos isso, nós vamos colocar sobre a mesa isso. A empresa vai apresentar uma visão de cadeia. Existem roteiros que a gente pode criar com esses atrativos que estão sobre a mesa? Mas, como eu falei, também depende do proprietário e do empreendedor, porque se ele não abrir a porta, o atrativo não é um atrativo, concorda? Então é isso, a gente procura construir uma visão de todos. Temos todo esse potencial a ser desenvolvido, esse potencial pode ser conectado dessa maneira. A prefeitura pode ajudar? Pode, porque se a gente está falando em ter um roteiro aqui, a gente pode ter uma sinalização para o roteiro, por exemplo. A gente pode ter um acesso melhorado para o roteiro, por exemplo. A gente pode ter uma linha de ônibus aos finais de semana para o roteiro. Existem uma diversidade, uma infinidade de ações que podem acontecer aí. A gente pode ter parceria, por exemplo, com o empreendedor, né? A pessoa fala, olha, prefeito, se eu ajudar a deixar a estrada rural limpinha na frente do meu empreendimento, eu posso colocar a placa de que eu estou mantendo a área e fazer a minha propaganda no roteiro, ali onde o turista está passando? Isso acontece tanto em praça, em tantos lugares do mundo, não é? Então, são uma diversidade de soluções que podem ser aplicadas. A empresa, ela traz uma proposta e discute isso. Ok? Daí o trabalho do envolvimento das pessoas para que as pessoas abracem essas oportunidades.